Medeia é uma história de amor. Não uma história de amor convencional como nós estamos acostumados a ver, em que termina com abraços, beijos, promessas de felicidade eterna, casamento, essas coisas. Ao contrário, Medeia caminha no terreno do trágico, porque mostra a que as pessoas podem ser levadas quando experimentam a vertigem de um amor contrariado. Então, ela foi escrita no século V a.C. por um tragediógrafo chamado Eurípides, que nasceu em 480, que é aliás, no mesmo dia da Batalha de Salamina. A batalha que os gregos travaram contra os persas e venceram. Ele nasceu nesse dia e atravessou praticamente todo o século V, vivenciou a ascensão e a afirmação da democracia, depois presenciou também a trágica Guerra do Peloponeso. Ele era ateniense, portanto ele assistiu à dor do homem ateniense de ver perdida essa guerra e termina sua vida na Macedônia. Mas ele é um dos tragediógrafos, ou melhor, aquele que legaria mais obras para a posteridade. A sua obra foi a mais preservada e é considerado também o autor que mais influenciou os outros. Pode não ter sido considerado o melhor, mas ele ficaria visto dentro da eternidade como um grande tragediógrafo e que inclui nas suas obras o elemento popular. E todos esses elementos fazem com que a sua obra, de um ponto de vista geral, tenha sido muito bem recebida tempo afora. De todos os tragediógrafos, Eurípides é aquele do qual se tem menos notícias biográficas. Todavia, é ele também aquele cuja fortuna dramática mais legaria frutos à posteridade. Eurípides foi referido em alguma comédia de seu tempo como o filho da feirante, uma alusão talvez à sua origem humilde ou apenas ao fato de que sua linguagem nas peças era mais simples e acessível ao grande público, ou talvez mesmo porque usasse sempre personagens populares para compor seus dramas. Mas sua fama de intelectual aparece em sua obra através de um certo gosto pelos embates retóricos, por diálogos onde os pontos de vista dos personagens digladiavam-se à maneira dos sofistas, com os quais, aliás, alguns observadores gostam de estabelecer alguma simpatia desse autor. Ele escreveu algo próximo a 89 peças teatrais, das quais 5 foram premiadas. 18 tragédias e um drama satírico apenas chegariam a nossos dias. São eles Alcestes, Medeia, Hipólitos, as Troianas, Helena, Orestes, Ifigênia e Aulis, as Bacantes, Andromaque, os Heráclidas, Hecabe, as Suplicantes, Eletra, Héracles Furioso, Ifigênia em Tauris, Íon, as Fenícias, os Cíclopes, que é um drama satírico, e Rezos. Jasão era filho de um rei cujo trono havia sido usurpado por seu irmão Pélias. O herói vive exilado um tempo, mas aos 20 anos volta a Ioco e reivindica o trono a seu tio, que concorda lhe entregar a coroa desde que Jasão conseguisse no reino da Cólquida a pele de ouro de um cordeiro imolado a Ares e que estava sendo guardada por um dragão. Jasão reúne em torno de si um exército de 20 heróis, os Argonautas, e parte em direção a seu destino. Lá ele conhece Medeia, a princesa, filha de Étes, rei que incumbe Jasão também de desafios ainda mais difíceis para que conseguisse o velocino de ouro. Apaixonada, Medeia promete auxiliar Jasão, desde que ele se casasse com ela e a levasse para Ioco no seu regresso. Sobrinha da feiticeira Circe,
Medeia prepara-lhe poções mágicas que o tornariam apto para se desincumbir das pesadas tarefas. Graças ao amor de Medeia, Jasão consegue seu intento e, sob a fúria de Etis, Jasão foge de Cólquida às custas da morte do irmão de Medeia, por ela provocada. Apesar de ter cumprido integralmente com sua missão, Jasão não recebe de Pélias a coroa. Medeia urde uma trama que provoca a morte do rei com a ajuda de suas filhas, ludibriada com os argumentos da princesa de Cólquida. Mas é Acasto, filho do governante morto, quem assume o poder. Jasão então retira-se com Medeia e seus filhos para Corinto, onde passa a viver em paz. Mas Creonte, rei daquela cidade, não confundir com Creonte, cunhado de Jocasta, mãe de Édipo, preocupado por não ter descendência para seu trono, oferece a mão de Glauce, sua filha, a Jasão, que aceita prontamente. Com o vivo ressentimento de Medeia, Creonte, receoso de alguma vingança, ordena-lhe que ela deixe a cidade com seus filhos, mas Medeia suplica-lhe que a deixe ficar por pelo menos mais um dia. Ele permite e ela, fingindo-se resignada à escolha de Jasão, presenteia Glauce com roupas envenenadas e um diadema com poderes mortais. Ela usa seus filhos para fazer a entrega dos presentes. Glauce morre e Creonte, que tenta salvar a filha abraçando-a, morre do mesmo veneno. Vingada de Jasão, Medeia impõe-lhe ainda a última e mais lancinante dor. Mata os próprios filhos e foge sem deixar ao menos que Jasão vele por suas almas. Antes de tudo, é preciso se pensar no amor. Quem é o Deus na Grécia Antiga que preside o amor? São dois deuses. Um é Eros, que nasce na perspectiva de Hesíodo, do caos, que é um Deus primordial, de onde nascem todas as coisas. E é muito sintomático e poético até que Eros, que é uma força intermediadora e universal, um evento cósmico, né, seja um Deus que tenha nascido do caos, porque o amor não tem razão de ser. Como você foi se apaixonar por aquela criatura? Ah, não sei. Eros foi a forma primeva de representação divina do amor, o mais belo entre todos os deuses imortais, nas palavras de Hesíodo, importante mitógrafo clássico. Nascido do caos, de onde sairiam ainda Géia e Tártaro, apresentou-se como uma força intermediária que conferia atração entre os seres e até entre as coisas. Eros seria, portanto, um deus primordial, um titã, já que representa uma força da natureza. Ele não seria uma expressão exclusiva do amor erótico, da voluptuosidade em si, como se costuma pensar. Essa visão viria mais tarde com os romanos. Eros costumava ser visto, na Grécia Antiga, como uma força cósmica responsável pela coesão e pela harmonia do universo. Mas a imagem desse Deus mudaria desde a fase arcaica até o período helenista e, na sequência, o romano, sofrendo várias transformações até aparecer infantilizado como uma criança inocente e travessa, costumeiramente alada e munida de um arco e flecha, passando a ser vista como filha de Afrodite, deusa do amor, com Ares, deus da guerra, e ganhando o nome de Cupido, que significa tentação. O mito mais conhecido de Eros é seu amor por Psique, destinado a falar sobre a imortalidade da alma, mas também uma alusão ao fato de que a verdadeira beleza é invisível aos olhos. Afrodite é uma outra deusa, é uma deusa que foi posterior dentro da simbologia
que a mitologia possui, ela veio de empréstimo de culturas asiáticas, como foi Apolo, como foi Ártemis também, né? São deuses que não pertencem àquela tradição, àquelas raízes micênicas que os gregos possuíam dentro de uma sociedade que à época era matriarcal, antes da invasão dos dóricos, quando então eles passaram a ser patriarcais. E Afrodite, na sua representação iconográfica na arte, quando a gente olha e encontra uma escultura, se reconhece que é Afrodite, porque ela tem na mão um pomo, como se fosse uma maçã. Esse pomo chama-se Pomo da Discórdia. É uma história interessante, vale a pena uma rápida referência a ela. No casamento de Peleu e Tétis, a deusa Eris, discórdia na tradição latina, quis entrar na festa, mas foi barrada e, ao ir embora, atirou entre os convidados um pomo de ouro com a inscrição "A mais bela". 3 deusas reivindicaram a relíquia. Hera, esposa de Zeus e protetora da família, a Atena, deusa da sabedoria, e Afrodite, também chamada de Vênus. Como não chegassem a um acordo, foram arguir a intermediação de Zeus, que se negou a arbitrar aquela disputa, passando o caso, através de Hermes, ao pastor troiano de nome Paris. A ele era oferecer um reino à sua escolha, no qual ele passaria a ser rei. Minerva ofereceu-lhe sabedoria, o que lhe permitiria até conquistar quantos reinos quisesse. Mas Afrodite ofereceu-lhe o amor da mulher mais bela da Grécia. Paris entregou o pomo da discórdia a Afrodite, que lhe concede a mão de Helena, a mais bonita de toda a Grécia, sendo rainha de Esparta. Paris leva seu amor para Troia, mas os gregos foram todos ao seu encalço, solidário ao rei espartano Menelau, para reconquistar Helena. E aí vem a Guerra de Troia, né? Então, quanta coisa acontece, quantas mortes aconteceram por causa dessa escolha de Paris pelo amor. Então, os gregos viam nessa representação de Afrodite também a questão do ódio, da discórdia. Afrodite nasce de Urano, o céu, mutilado por Cronos, seu filho e deus do tempo, que joga o membro do pai ainda ejaculando no oceano. A origem etimológica de Afrodite, aliás, parece derivar do nome grego Afros, espuma literalmente. Afrodite seria então essa espumarada, o sêmen do céu que flutua efêmero sobre a superfície das ondas. Dali nasceria a deusa, a mais bela e arrebatadora, como é a essência do mar. Agora, uma coisa curiosa é a seguinte, é que quando ele castra o pai e joga o falo longe, há um sangue que cai sobre a terra. Desse sangue nascem as erinhas, Tisífone, Alecto e Megera, que são as deusas agora que vão ficar responsáveis pela vingança. Então veja que Afrodite, a deusa do amor, é irmã gêmea de 3 outras deusas que se associam, se relacionam com a condição humana especificamente, que está associada à ideia de vingança, de ódio. Então, a sociedade contemporânea mais idealiza o amor, né, como uma coisa perfeita, dadivosa, generosa, né? Mas os gregos colocavam o amor dentro de uma dimensão que fazia com que fosse a deusa mais temida. Não era Hades, o deus que presidia o inferno, onde residem os mortos. Não era Thanatos, o próprio deus da morte, nem Queres, nem a entidade divina correspondente ao amor, à morte violenta. Não é Atropos, uma deusa do destino responsável pela morte, ela é que tem uma tesoura na mão, ela é que corta o fio da vida. Não, é Afrodite, a mais temida de todas. Então Medeia é uma pessoa vitimada, já que os gregos pensam e entendem que as ações humanas
são sempre decorrentes das vontades e desígnios dos deuses. A própria guerra de Troia se passa no plano divino e no plano terreno, com as repercussões imediatas, né? Medeia, ela é, portanto, vítima dessas circunstâncias divinas que acometem o homem e que podem levar a desdobramentos mais terríveis possíveis, né? É uma história bonita nesse sentido, de tentar explicar o que é o amor, sem fantasias, sem idealizações, né? Mas aquilo de que o amor, de que o homem é capaz, por conta de se ver contrariado no terreno da emoção. Há um dado interessante que deve ser colocado nisso, que é os estoicos, que é uma corrente filosófica da época helenista, né? O estoicismo pregava uma coisa chamada ataraxia, que é a imperturbabilidade, não se entregar a sentimentos vertiginosos, porque isso não trazia a felicidade do homem. O exercício da ataraxia era o próprio exercício da felicidade. Então, nada em excesso, dizia também o oráculo de Delfos, né? O oráculo era o templo grego onde, em Delfos, na cidade de Delfos, onde se faziam previsões apolíneas, né? Então a Pitonisa, que era a sacerdotisa de Apolo, fazia predições, falava dentro de uma linguagem oracular, que era uma linguagem hermética, simbólica, previsões da vida das pessoas. Então, é isso. E o amor, a paixão, né? Aquilo que move o homem às suas profundezas existenciais, é exatamente caminhando no sentido oposto a esse conselho do oráculo de Delfos. Nada em excesso.